Bom, pessoal, então estamos aqui na nossa segunda aula do curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, aqui da graduação em Engenharia Química do IME, ainda na unidade 1, que diz respeito aos fundamentos de modelagem matemática e simulação. E nessa segunda aula a gente vai tratar sobre normas e erros. Logicamente que essas normas não são legislações, né? A gente está falando de matemática. Então, na verdade, a gente vai ver como que o conceito de norma pode nos ajudar a avaliar erro, que vai ser algo tão importante aqui para os nossos processos de análise numérica. Mas tudo começa com uma discussão sobre a importância e como que essas coisas aparecem nos nossos problemas. Bom, então, quando a gente está lidando com problemas reais, a gente precisa considerar a existência de erros. Mas por que existem esses erros? Porque os modelos matemáticos, lembra aquela tríade SQM, conjunto de expressões matemáticas, pergunta, sistema, elas representam a realidade. Elas representam a realidade. E nessa representação, o modelo não esgota a realidade. Entendeu? E aí, nessa representação, alguma coisa se perde. Tá? E aí aparecem os erros no nosso problema. Tá? A forma mais básica de aparecer erro no nosso trabalho de modelagem. Ou seja, o modelo tem limitações. E essas limitações levam a erro. Então, no processo que a gente conversou no encontro passado, de redução da complexidade por simplificação, é natural um processo de adicionar erro no nosso trabalho de modelagem. Tá? Só que esses erros podem ser inseridos de outras formas e a gente vai se ocupar disso aqui na nossa conversa de hoje. Tá? Então, tem o erro que está ligado diretamente ao próprio trabalho de modelagem, mas tem outros erros que aparecem e a gente precisa compreender essas outras formas de erros aparecerem. Mas antes a gente vai falar sobre essas normas, que é algo que vocês já trazem, muito simples, lá da própria álgebra linear. Acho que a gente dá uma organizada aqui em algumas coisas que vão ser úteis para a gente. Beleza. Então, quando a gente está falando lá coisas que a gente traz do ensino médio, como, por exemplo, o valor absoluto de um número, né, ela indica a magnitude, uma outra forma de dizer tamanho, de um escalar, e tem algumas propriedades que vocês já conhecem há bastante tempo. Como, por exemplo, o valor absoluto de um número é maior ou igual a zero, e vai ser zero só se o número for zero. O valor absoluto de um escalar vezes o número de interesse vai ser igual ao valor absoluto do escalar vezes o valor absoluto do número para qualquer escalar x. E também essa desigualdade, né, que o valor absoluto de uma soma é menor ou igual à soma dos valores absolutos. Essas coisas vocês, inclusive, demonstram, né, desde o ensino médio ou usando a álgebra linear. Né, isso vale aí para quaisquer escalares x e y. Bom, para valor absoluto, ok. Quando a gente traz a ideia de norma, a norma a gente representa aí por essas barras duplas cercando o número, a entidade que nos interessa. E assim, não sei se vocês perceberam, mas o nosso x aí da frase está em negrito. Então eu vou usar bastante essa representação em negrito do x para distinguir do escalar. Não está passando? Será? Vamos ver. Nada? Não? Então, espera aí. Fazer de outra forma aqui, espera aí. Beleza. Tá. Então, vocês conseguem ver que tem um x negrito aí diferente do x escalar?
né? Então, vou usar essa representação assim na maior parte das vezes. Tá? Então, quando a gente está falando dessa norma, do vetor x, a norma vai ser um escalar, tá? Associado à magnitude do vetor, e também tem algumas propriedades que são praticamente análogas. Né? A norma vai ser maior ou igual a zero, exceto no caso do vetor nulo, que vai ser igual a zero. Produto do vetor por um escalar vai ser o valor absoluto do escalar vezes a norma do vetor, para qualquer escalar. E a norma da soma de vetores vai ser menor ou igual que a soma das normas dos vetores. Vocês também demonstram isso lá em álgebra linear. Beleza, coisas bem simples assim, só para a gente retomando. Propriedades essas, tá? E aí, eu não sei se isso foi algo que ficou claro lá atrás, que essas são propriedades que qualquer norma possui. A gente, nessa formulação aqui, a gente não disse como se calcula a norma. A gente diz que a norma tem essas propriedades. Agora, existem diferentes formas de se calcular normas. Sejam quais forem, elas precisam obedecer essas regras. Tá? Então, é um detalhe que às vezes quando vocês trazem, não, calcular o módulo do vetor. Aquilo é uma forma de se calcular uma norma, mas existem outras formulações para a norma, e todas elas precisam obedecer essas regras. Tá? Então, norma acaba sendo um conceito um pouquinho mais amplo. Beleza. Então, normas são extensões naturais da ideia de valor absoluto para escalares, só que agora a gente aplica para vetores e tensores. Tá? Então, de forma generalizada, né, já dando um ar um pouquinho mais amplo, a norma mais comum é a que a gente chama de norma LP, ou simplesmente norma P. Tá? Para um vetor, essa norma P vai ser expressa pela seguinte expressão. Tá? Então, a gente tem a raiz pésima das potências P dos valores absolutos somados de todas as entradas daquele vetor. Tá? Beleza? Então, a gente chama isso aí de norma P ou norma LP. E aí, bom, essas entradas são as que constituem, né, a representação, as componentes do vetor numa base ortogonal em que ele é representado. Tá? Mas vocês estão muito acostumados com a ideia da norma L2, raiz quadrada dos quadrados de todas as entradas. Mas aqui a gente está estendendo isso para a norma P. Então, posso fazer a norma L3, L1, L4, L7, L1000. O valor absoluto ele vale para escalar, para números. E quando a gente fala de norma, está estendendo essa ideia para vetor. Uma mudança basicamente é essa. Se você considerar que um escalar é um vetor de dimensão zero, norma também vale. Tá? Beleza. Para vetores, a gente tem algumas normas que são comumente usadas. Tá? Eu aqui listo 3. A norma L1, a simples soma dos valores absolutos das entradas. A norma L2 ou euclidiana, que é essa que vocês sempre fazem, distância, cálculo de distância, isso aí. E a norma máxima, ou L infinito, que é o maior valor dentre os valores absolutos das entradas. Tá? L infinito ou norma máxima. Tá? Então, essa norma ela é definida também. Não sei se vocês conseguem captar a ideia dessa norma. Eu estou sintetizando todo o conjunto de informações que o vetor traz por um único valor. Essa é meio que a essência da norma. Como que eu represento um vetor com suas tantas entradas, se for no R3, no R4, Rn, N entradas, 4 entradas, 3 entradas, por um único valor que de alguma forma, dependendo da escolha que eu fizer, pelo tipo de norma, vai dar alguma característica resumida daquele vetor. A norma sintetiza a informação vetorial num único valor. Tá? Essa é a ideia da norma. Tá? Isso vai valer para tensores também, para entidades que têm a forma de tipo matriz. Eu não sei se vocês já ouviram falar de tensor.
Sabem o que é? Né? Então, por exemplo, a gente tem um vetor. Um vetor no R3 tem 3 entradas. Os componentes x, y, z, se for o sistema cartesiano. Se for um tensor de segunda ordem, no sistema cartesiano, no R3, a gente vai ter uma matriz, onde eu tenho 9 componentes, representando aquele tensor. Então, vou ter, se for chamar de A esse nosso tensor, então vai ser o AXX, AXY, AXZ, AYX, AYY, AYZ, AZX, AZY, AZZ. Sim, na área de mecânica dos fluidos, os tensores caracterizam, e vocês já devem conhecer isso, disciplina lá de Introdução à Ciência dos Materiais, o tensor de formação. Lembra que o professor de vocês desenhava um cubo? Imagino que ele tenha feito isso. Com várias setinhas nas faces do cubo, mostrando os esforços a que aquele elemento de sólido estava submetido, esforços de tração, de compressão, resmate, serve também. Aquilo é um tensor. Quando eu junto todas aquelas componentes, eu defino tensor, tensões, no elemento de volume do sólido. Tá? Na prática, o tensor mais prático assim que a gente vai precisar é o tensor de segunda ordem. Mas, numa única dedução que vocês vão ver na vida, imagino, no curso de fenômenos de transporte, vocês vão se deparar com um tensor de quarta ordem. Então, você imagina um troço com 4 índices, I, J, K, L. Mas isso é um troço tão irrepresentável, tão difícil de visualizar o significado físico desse troço, que rapidamente, a partir de algumas considerações razoáveis, esse tensor de quarta ordem ele vai ser decomposto em tensores de segunda ordem. Então o cara quase que usa um argumento para conseguir quebrar aquilo e chegar em algo minimamente visualizável. Ele fala, supondo que a deformação é linear, supondo que é linear, que é ideal, que é isso, que é aquilo. Isso gera um conjunto de propriedades tensoriais que nos permite quebrar ele em tensores de segunda ordem. Tá? Vocês vão ver isso, o professor eventualmente vai mencionar isso, mas rapidamente ele vai fugir disso, porque seria um negócio quase que intratável na prática. Tá? Beleza. Então, a gente pode usar esses diferentes tipos de norma para, por exemplo, avaliar a diferença absoluta entre 2 vetores x e y, fazendo a norma da diferença, e também avaliar a diferença relativa entre 2 vetores x e y, onde a gente vai pegar a norma da diferença sobre um deles, que a gente vai escolher como referência. Aqui está o x, mas poderia ser o x ou y. Tá? Aqui é uma simples questão de escolha, eu estou dizendo que o x é referência. Tá? Mas a diferença relativa. Quando a gente está lidando com dados experimentais, modelos, em geral, o que vai ser usado como referência vai ser o dado real, para a gente ver os desvios em relação ao comportamento da natureza medido. Agora, é lógico, né, que esse valor desse erro, dessa diferença absoluta, diferença relativa, notem, norma em cima, norma embaixo, norma é um número positivo, é um escalar, então esses valores vão ser sempre positivos. Tá? Beleza, então essa medida de diferença permite a gente usar a ideia de norma para analisar erro, que é o que a gente vai ter o maior interesse ao longo de MMS1 e MMS2, análise de erro. Mas como assim erro? A gente vai aprender soluções numéricas e a gente vai ter que lidar com todos os fenômenos de geração de erro dessas soluções numéricas. E para isso a gente vai ter que avaliar o erro de alguma forma. Então, para isso a gente tem que saber calcular o erro e, ao saber calcular o erro, a gente vai ter que escolher uma norma para representar esse erro. Então, essa é a ideia, esse é o encadeamento que a gente vai fazer.
A não ser que você mande ele fazer isso por alguma sequência de comandos. Bom, mas aí eu não sei exatamente o que você viu lá. Assim, eu não sei exatamente do que você está falando para dizer, mas o MATLAB, que a gente vai aprender a partir da aula que vem, é uma linguagem de programação. Ou uma calculadora muito potente. Então, a não ser que eu mande ele fazer isso de alguma forma, ele não vai fazer nada. Né? E no Octave que você mencionou, a não ser que alguém tenha mandado ele fazer isso, ele vai. E aí eu também não sei dizer, né, sem ver exatamente o caso que você mencionou, que erro é esse que ele calculou. O que ele usou como referência, por exemplo. Né? Então, mas, bom, a gente vai aprender esse processo, até porque vai estar na nossa mão definir a forma de calcular o erro. A gente é que vai dizer como que a gente quer calcular esse erro. A gente vai ter muita flexibilidade. A gente vai ter que tirar vantagem dessa flexibilidade para a gente julgar esse processo. A gente vai, por vezes, a gente vai ter que escolher procedimentos que não são nenhum desses aqui, essas normas padrão, essas LPs da vida. A gente vai definir uma norma baseada num critério ponderado. Eu quero dar o maior peso na minha avaliação nessa região aqui do domínio, porque isso é onde eu tenho mais interesse do ponto de vista prático. Então, eu posso usar, por exemplo, uma norma diferente dessas L's, onde eu dou um peso para determinados valores, uma outra forma, entendeu? Então, beleza. Então, quando usar cada norma? Escolher cada tipo de norma depende da aplicação. Por exemplo, as normas L1 e L2 são úteis para a gente avaliar o erro médio ao longo do domínio. E geralmente estão associados a avaliações menos rigorosas. Porque quando eu somo tudo, faço a raiz e tal, eu acabo misturando valores pequenos de diferença, valores grandes, somo tudo numa tacada só. Quando, por exemplo, eu escolho a norma máxima, que seria o contraponto, eu estou dando um privilégio às maiores discrepâncias. Então, quando a gente usa a norma L1, L2, eu estou misturando tudo e dizendo, olha, é meio que o erro médio. Note que somar todos os desvios e dividir pelo número de pontos não é a norma L1, por exemplo, L2. Existe um erro chamado erro médio, que é a norma, por exemplo, L1 dividido pelo número de pontos. Né? Então, esses tipos aqui, L1 e L2, acabam sendo úteis para coisas mais convencionais. E a norma máxima, a norma L infinito, ela vai ser útil para o cálculo do erro máximo e vai ser usada quando a gente quer uma análise mais conservadora das soluções numéricas. Eu quero enfatizar as maiores discrepâncias para julgar a qualidade do meu método numérico. Tá? E aí, por exemplo, às vezes tem erros locais, propriedades da função, do domínio, que ele vai sempre enfatizar os piores casos. Aí, por isso a ideia de ser uma análise mais conservadora. Tá? E isso vai ser especialmente legal quando a gente estiver trabalhando com um problema chamado de análise de convergência. Quantos passos o meu procedimento numérico precisa dar para alcançar um determinado nível de precisão? Precisão na 8ª casa decimal, precisão na 10ª casa decimal. Bom, se é uma precisão, precisa avaliar o erro. Como é que eu vou avaliar o erro? Eu tenho que escolher uma forma dessas. Você pode usar o erro médio, se quiser um troço mais light, ou usar a norma máxima, se quiser um troço hardcore. Às vezes, por alguma particularidade da função que a gente está analisando, a norma L infinito vai ser um problema. Porque sempre vai ter uma região com grande erro e ela não vai me permitir fazer uma análise de convergência muito boa. Pode acontecer. Então, a gente tem que conversar com o problema que a gente está investigando. A gente tem que... a palavra investigação é uma palavra importante aqui para a gente. Fazer teste, averiguar,
cavucar ali, ver a cara, plota um gráfico, vê o comportamento, faz uma simulação de um caso parecido, vê o que está acontecendo. Investigação. Né? Para você, não, esse tipo de função se comporta assim, assim, assado. Você já passa a ter uma maturidade sobre essas formas funcionais e as propriedades matemáticas delas, até para escolher o tipo de norma que vai ser útil para avaliação. Esse tipo de problema, dando um exemplo tosco aqui. Você vai trabalhar com escoamento de um fluido com mudança de fase. Líquido, aí vai aquecendo, vai virando gás no meio do caminho. Esse tipo de problema tem mudanças muito drásticas no valor da propriedade, e aí isso vai causar problema na avaliação de erro. Na fase ali de mudança de fase, se eu for muito conservador, eu não consigo convergir o meu código. Preciso usar um troço um pouco mais suave para conseguir obter um resultado. É um jogo que você vai fazendo com que essas ferramentas funcionem para te ajudar. Você vai mudando. No início, calculo o erro assim. A partir desse ponto, vira a forma de calcular o erro, depois volta. Normal. Os códigos comerciais têm essas estratégias pré-programadas, que no caso da gente usar uma ferramenta, a gente precisa conhecer, né, o que ele está fazendo ali por trás. Beleza. Então, tudo que foi dito aqui, a gente consegue aplicar para tensores de ordem superior, né? Não só vetores, mas aí, como eu falei, tensor de segunda ordem, por aí vai. São coisas parecidas. Né? E aí, bom, tem outras normas que a gente pode definir por conveniência. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui o tensor de segunda ordem A. Então, está aí, um tensor explícito aí. Para quem olha assim, uma matriz 4x4. Um tensor, definido, eu poderia dizer, quem sabe, no R4, né, com as suas entradas aí. E aí, olha o detalhe que está escrito ali do lado. Onde as entradas A11, A22, A33, A44, ou seja, a diagonal ali principal, são relativamente grandes se comparadas às demais entradas. Então estou dizendo, olha, esses caras aí, que a gente chama de termos normais do tensor, esses que tem um índice igual a gente chama de termos normais, eles são muito grandes em comparação com os outros. Então, no meu processo de avaliação da norma de uma estrutura dessa, eu posso dizer, cara, isso aí que para mim vai ser o relevante. O que está ali em torno é um efeito que eu não estou muito interessado, não vou me prender a isso. Então, por exemplo, eu posso definir uma norma genérica dessa forma aí. Uma norma genérica, NG, dei esse nome aí, vai ser simplesmente a soma dos valores absolutos desses termos da diagonal. Defini uma norma e vou usar isso para a avaliação que eu quiser. Eu escolhi uma forma de calcular essa norma. Tá? Então, em resumo, note que a norma deve ser uma grandeza que caracteriza, de alguma forma, a magnitude do tensor. E ela deve nos ajudar a resolver o problema. Agora, para isso, a gente pode fazer de diversas maneiras. Tá? Quando a gente está falando de matrizes ou tensores de segunda ordem, existem algumas normas formais que são definidas e a gente encontra na literatura. Tá? Por exemplo, essa norma 1. Está aí o nosso tensor com um umzinho ali do lado. Olha a definição dessa norma. É a maior soma dos módulos das entradas numa coluna. Então, eu somo as colunas, os valores absolutos, e vejo qual daqueles valores deu o maior valor. Que ela vai ser a norma. Essa norma 1 aí. Tem a contraparte, que é a norma infinito. Que é a maior soma dos módulos das entradas numa linha. Então, pego as linhas, somo, e vejo qual deu o maior valor. Aquele vai ser a norma. Tem essa norma espectral. Ixi, troço meio assustador. Só vale para a matriz quadrada, mas olha a definição. Vai ser a raiz quadrada
do maior alto valor da matriz A asterisco A, onde A asterisco é a conjugada transposta de A. Falei, caramba, para calcular a norma eu preciso calcular o alto valor desse produto da matriz com a conjugada transposta. Pois é. A raiz quadrada desse maior alto valor. Tem suas finalidades. Para a gente, por hora, só estou vendo, beleza, existe. Mas o juízo sobre os altos valores, daqui a um tempo, vai ser essencial para a gente. Eles vão ter significado físico para nós. Eu acho que, por enquanto, né, fica ali, é uma continha que tem que fazer, um número chato de calcular, né, mas os autovalores, autovetores, estão associados a questões físicas do problema que a gente está interessado. Aos poucos a gente vai aprender isso. Norma máxima, a maior entrada, simplesmente pego lá, pensou, o maior valor é aquele. E tem uma de um camarada que vocês talvez não tenham tanto afeto, mas ele se faz presente aqui, que é a norma Frobenius. Norma de Frobenius. Então, olha a definição dessa norma. É a raiz quadrada do traço da matriz A conjugada transposta vezes A. Até mais fácil do que a norma espectral, convenhamos. Né? Traço é tranquilinho. Norma de Frobenius. Da onde que surgem essas definições de problemas específicos, que essas especificações de norma se tornaram úteis para avaliar algum tipo de problema, seja matemático ou físico. Tá? E aí você pensa, nossa, mas então quer dizer, esse troço de norma, a gente pode começar a estender isso. E aí eu convido vocês a darem uma olhada. Olhada assim, por cima, sem grandes compromissos. Wikipedia, aquela coisa meio enciclopédica. No verbete de norma. Agora, lógico, em inglês. Português, a Wikipedia às vezes é muito fraquinho, ainda mais nessa área de exatas e tal. Então, dê uma olhada ali. Uma miríade de outras normas, de propriedades de normas. Às vezes até um linguajar matemático um pouco pesado, que a gente não vai precisar aqui. Mas como que esse é um assunto que não é tão trivial. Né? Então o pessoal da matemática pura e tal pensa nessas coisas, porque tem problemas envolvendo métricas, sistemas em geometrias não euclidianas, que aí eles vão avaliar esses procedimentos de norma para eles também. Para a gente que é tudo meio cartesiano, cilíndrico, esférico e tal, é fácil imaginar. Mas para eles que estão pensando em outras construções, né, aí isso começa a tomar um vulto bem interessante. Tá. Então, passando agora para os erros. Que horas são, só para eu não me perder aí? 10:08? Mais 5 minutinhos a gente dá mais uma parada. Então, sobre os erros, a gente tem como tipos de erro os erros inerentes ou iniciais, os erros de arredondamento, erros de truncamento, erros de discretização. São os principais erros. Então, virei agora. Estava falando de norma, agora a gente passou para erro. São os erros que a gente vai ter que lidar aí na nossa conversa ao longo do ano. Tá? E aí algumas definições muito básicas, né, que é o erro absoluto e o erro relativo. Tá? Então, estão aí as expressões, né, x exato menos x aproximado, e o erro relativo é o erro absoluto sobre o x exato. Vocês, imagino, tenham calculado alguma questão de erro, um laboratório de física, às vezes faz isso lá no primeiro ano, né? Que a gente agora vai trabalhar com essas estruturas um pouquinho mais parrudas, como os vetores e tudo mais. Maravilha. Tá. Os erros inerentes. Os erros inerentes são aqueles de enganos pessoais, pouca precisão ou má aferição de equipamento de medida, simplificações ou arredondamentos indevidos, limitações do modelo, por conta da complexidade das hipóteses. Por exemplo, putz, o cara lá no código colocou a constante dos gases nas unidades erradas. É erro. É um erro inerente.
Engano pessoal. Às vezes o código não funciona porque ele botou o valor errado. Errou na casa decimal. Acontece. Pouca precisão ou má aferição dos equipamentos de medida. O cara botou a aceleração da gravidade 10. Outro botou 9,81. Não, mas o cara fez o experimento lá em São Paulo, 9,78. Vem cá. Existe um valor para essa aceleração da gravidade. Você pode ser mais ou menos preciso, em função da qualidade do número que você coloca ali. Número de Avogadro. Tem gente que bota 6 vezes 10 a 23. Tem outro que bota 6,022 vezes 10 a 23. Tem outro que vai pegar lá na Wikipedia qual é o número, a definição de número de Avogadro com todas as casas. Vai botar lá. Para não ter erro naquele número. Então, ficar atento a isso. Simplificação, arredondamento indevido, erro de conta, limitação do modelo, gás ideal, gás Van der Waals. O modelo tem limitações. É lógico que vai ter um erro a priori. Estou usando o modelo de gás ideal para baixas temperaturas e altas pressões. É lógico que vai dar errado. Ele não foi concebido para isso. Então tem um erro inerente na escolha do modelo. Tá? Beleza. Vamos dar uma paradinha aqui. Mais 10 minutinhos, aí a gente volta. Pausar aqui. Bom, então esses são os erros inerentes, né, que a gente viu. Esses 4, assim, basicamente, constituem essa geração de erros inerentes. A gente vai, então, ver outro tipo de erro, que são os erros de arredondamento. Esses são mais interessantes. Esses erros aparecem por conta da incapacidade dos computadores de representar os números com infinitas casas decimais. Então, o computador precisa limitar isso de alguma forma, e a forma de se representar um número no computador envolve um pacote de bits, né, um espaço de memória que o computador, na sua arquitetura, vai usar para guardar informação referente aos números. Então, os computadores que a gente tem 32, 64, alguns computadores mais especiais 80, né? O padrão de vocês aí é 64 bits. Então, o que isso está dizendo? A capacidade, a forma com que, na arquitetura do computador, se organiza os endereços da memória para guardar valores numéricos. Então, ele reserva um volume de espaço para guardar que informação, ou 0 ou 1. É aquele pacote de informações vai dizer um determinado número. Então, isso significa, quando a gente tem 32, 64, 80 bits, que vai ser possível, dentro de um conjunto de memória, espaço de memória, guardar 2 elevado a 32, 2 elevado a 64, 2 elevado a 80, diferentes informações que constituem um número. Que informações são essas? Esse que é o grande lance. Então, quando a gente está lidando aí num computador, com os números, que a gente chama de número em ponto flutuante, né, número com as suas casas decimais, a gente tem a representação baseada num sinal, a mantissa, que é um número entre 0 e 1, um número normalizado, uma base e um expoente com um sinal. O número vai ser representado dessa forma. E aí, por exemplo, para 32 bits, a gente vai ter todas essas casinhas, onde a regra é a seguinte: eu posso guardar o 0 ou 1. Como é que eu organizo essa informação de cima, da estrutura do número, nessas caixinhas aí? Bom, então a gente vai ter um conjunto de bits para representar o expoente, um conjunto de bits para representar a mantissa, um conjunto de bits para o sinal da mantissa e mais um bit para o sinal do expoente. Então, atribuindo valor 01, 01, 01, eu vou conseguindo representar os números. Aí, bom, então, se eu olho aí, por exemplo, esse número de bits para representar o expoente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas
para representar o expoente. Obviamente, 0 ou 1 vai ser essa base binária. Então, eu já sei qual é o maior expoente nessa construção representável num computador de 32 bits. Lotar ali de 1, eu faço a conversão para decimal, já sei. Então, o maior número de ponto flutuante representável vai ser 2 elevado ao expoente tal. Entendeu? A mesma coisa para a mantissa, vê que tem um conjunto maior de informações aí possíveis. Né? Vai desde 0000 até todo mundo 1 e tudo que está no meio. Né? Eu tenho mais capacidade de representar essa mantissa. O início lá, o 0 e 1. O sinal da mantissa, o sinal do expoente. Mais ou menos. Um é 0, outro é 1. Então, essa é a forma com que o computador tem para organizar a representação numérica. Isso para 32 bits e para 64. Tem mais caixinhas. Por isso que eu consigo representar números maiores e aumentar a precisão de representação numérica. Consigo representar um número com mais casas decimais. Tá? Então, isso aí vocês dão uma olhadinha. Lancei. Né? Porque também não é o nosso objetivo a arquitetura de computadores. Mas, para quem nunca viu, tem isso daí. Então, alguns exemplos. Quando a gente está aí para 32 bits, número de bits para o expoente, 7. Número de bits para a mantissa, 23. Qual o valor máximo representável num sistema de 32 bits? 3,4 vezes 10 a 38. Valor mínimo. Mínimo no sentido de positivo, né? 3,4 vezes 10 a menos 38. A precisão da representação, 8 casas decimais. Para 64 bits, olha como é que já muda substancialmente. 10 elevado a 308. Ou seja, mesmo que você pegue o número de Avogadro e eleve ao quadrado, você ainda vai estar com bastante tranquilidade de representar um número no computador de 64 bits. 80 bits, 128 bits e tal. Então, números maiores que o valor máximo causam o que a gente chama de overflow. Ou alguns compiladores vão dizer infinito. E números menores do que esse valor mínimo vão causar o que a gente chama de underflow. Ou seja, está abaixo da capacidade de representação numérica. Então, existe essa nomenclatura. Beleza. Então, esses erros de arredondamento, que estão ligados à representação numérica, acabam sendo amplificados, né, por algumas situações que acontecem na representação numérica de valores no computador. E esses fenômenos são operação sistemática, cancelamento catastrófico e hipersensibilidade. Vamos ver cada um deles aí. Então, a operação sistemática consiste no quê? Na adição e subtração repetitivas vezes de números que são 1 sobre epsilon, ordens de magnitude diferentes. Vocês não sabem o que é esse epsilon. Esse epsilon é um parâmetro técnico, o que a gente chama de epsilon de máquina, a unidade de arredondamento. É o menor deltazinho de número que a gente consegue representar no computador. Epsilon de máquina. Tá? O limite de precisão da representação numérica. Então, para 64 bits, por exemplo, esse número é 2 elevado a menos 52. Né? Aproximadamente ali 2,2 vezes 10 a menos 16. Tá? E aí, olha o que acontece na operação sistemática. Se eu fizer 1 mais epsilon no computador, ele vai dar 1. Eu posso fazer esse procedimento 1 milhão de vezes. Vai continuar dando 1. Porque é como se ele estivesse pegando 1 e o limite da representação numérica, ele não consegue ver esse número. Ele está somando 1 com algo que para ele é 0. Então, se eu fizer essa conta 1 milhão de vezes, vai continuar dando 1. Né? Mesmo que eu faça a conta 1 sobre epsilon é um número muito pequenininho, então 1 sobre epsilon é um número muito grande, né? Vai dar uma hora que deveria dar 2 e o resultado vai ser 1, então vou ter um erro de 100%. Né? Então, operação sistemática está relacionado com a discrepância de ordens de grandeza dos números que eu estou somando. Tá? Então, qual a solução para isso?
Se você pega o seu conjunto de dados, de números, e começa a fazer as operações de adição do menor para o maior, você está fazendo uma conta onde eu tenho uma certa comparação de ordens de grandeza. São parecidos. E aí um número consegue ver o outro. Mas quando há disparidade muito grande, um número não consegue mais ver o outro. Tá? Então, uma forma de bypassar esse problema é a forma de fazer as operações, a ordem. Para matemática exata, analítica, a ordem da soma não altera o resultado. Para a gente, sim. São efeitos computacionais por conta da dificuldade, da limitação de representação numérica. Tá? Então, comutação, essas coisas começam a entrar em xeque quando a gente está nesses limites. Tá? Beleza. Cancelamento catastrófico. Aumento do erro de arredondamento pela subtração de números quase iguais. Vamos ver um exemplo para ilustrar. Então, ó, raiz de x mais 1 menos raiz de x, quando x vale 1984. Os números que são muito parecidos. Ao fazer essa conta com precisão simples, a gente tem esses números aqui como resultado. 44,55339, 44, qual o resultado que vai dar? 0,011224. Eu perdi representação numérica nessa brincadeira. Botei 0,0. Esse zero aqui no início é lixo. Eu poderia ter usado essas duas casas decimais para representar valores. Mas por conta da precisão numérica, eu perdi essas informações. Guardei com 0. Porra, não fiz nada. Né? Então, esse número aqui vão ter 3 dígitos de precisão perdidos. Está aí o assombro do WhatsApp. Como é que eu resolvo esse problema? Para evitar realizar a subtração de números semelhantes, eu posso usar aquelas propriedades que vocês se divertiram lá no cursinho, fazendo essas racionalizações aí, muda, chega para um lado, multiplica em cima e embaixo e tal. Ao invés de fazer uma subtração, eu vou fazer uma soma. Com isso, ao somar os números e fazer a operação de divisão, eu consigo manter todas as casas decimais. Estão vendo a neurose? Porra, eu estou brigando pela 6ª casa decimal, pela 7ª casa decimal. Mas, lógico, na hora da gente fazer uma continha lá, calculadora, não é isso que vai fazer diferença. O problema é que os nossos procedimentos computacionais vão ser repetidos 1 milhão, 1 bilhão de vezes. Como é que isso vai se propagar? Eu perco controle. Então, se de antemão eu não for um pouco neurótico com essa questão da manipulação dos próprios números, eu já estou inserindo um monte de erro lá de bobeira. Quase que uma antecipação assim, caraca, como é que eu vou fazer essa conta demais para que ela tenha menos erro ali no meu processo final? A programação profissional envolve esse tipo de análise. Né? Então, só para vocês ficarem ligados. Então, reduz o erro, nesse caso, a pressão de máquina. Tá. Hipersensibilidade. Ocorrem alguns problemas onde pequenas mudanças nos parâmetros do modelo levam a grandes mudanças na solução. E essa instabilidade ela pode ser numérica ou física. O que isso quer dizer? Vocês... Vamos pensar aqui um exemplo. Vocês chegaram a ouvir falar do método de Euler, lá em cálculo numérico, para resolver equação diferencial? Método de Euler? Pelo menos ouviu falar. De vez em quando aparecia lá um tal de delta x, que você tinha que escolher. Não? Tá, beleza. Então esquece. Vamos pensar outro exemplo aqui de estabilidade numérica. Tá. Ok.
Imagina que você está ali tentando resolver iterativamente uma equação não linear. Newton-Raphson, uns métodos bem básicos de solução de equação algébrica. E aí você tem que, às vezes, definir um intervalo para os próximos chutes da solução que você vai testar. O tamanho desse passo, você pegar um chute muito distante ou pouco distante, isso pode fazer com que na sua busca ali pela solução você se perca completamente. É uma instabilidade numérica. Função do tamanho que eu escolho, eu dou tiro aleatório. Agora, a instabilidade pode ser física. Imagina um fenômeno que eu dei um peteleco, ele se desmonta. Como, por exemplo, aquela situação que a gente já ouve assim, de físico-química, do líquido que está armazenado lá no freezer, da água que está abaixo de 0 grau e ainda se encontra líquida. Eu dou um peteleco, ele se desestabiliza e congela. É uma instabilidade física, eu não tenho o que fazer nesses casos. O problema é do fenômeno. Quando a instabilidade é numérica, a gente tenta bolar mecanismos para tornar o método mais estável. Tá? A gente vai ver isso ao longo aí das nossas conversas. Tá? Mas o lance, a distinção importante agora é que na instabilidade física não tem muito a fazer e na instabilidade numérica a gente ainda tenta algumas estratégias. Tá. Erro de truncamento, outro erro aí. É o erro que a gente introduz ao parar um procedimento numérico infinito. Por exemplo, tomar só os primeiros k termos de uma série de Taylor para aproximar uma função. Então, lembrando lá da série de Taylor, né, a gente pega só os termos, só um conjunto de termos. Quero só os 3 primeiros termos. Todo o resto eu joguei fora. Erro de truncamento. Qual o tamanho do erro? Justamente que você jogou fora. Tá? Então, erro de truncamento vai aparecer. Tá? Então, só para a gente ilustrar aqui, ó, 2 funções usadas na dinâmica dos fluidos e na área de controle são tangente hiperbólica e função erro. E os gráficos dessas funções. Muito parecidas. Em termos do jeitão, assim. Tá? E aí, quando a gente vai analisar o desvio dessas funções, no computador, por mais que seja no MATLAB, qualquer linguagem de programação e tal, cara, o computador ele só conhece as 4 operações, mais, menos, vezes e dividir. Todas essas funções vão ser expressas na forma de séries. E aí, com mais ou com menos termos. Cada programa vai ter sua forma de implementação. E aí, se eu quiser comparar, por exemplo, o desvio dessas funções, no fundo, o que a gente vai estar comparando vão ser essas aproximações que a gente tem aí. Aqui eu boto 3 termos para cada uma, só para a gente ilustrar. Né? Aí, os primeiros termos da tangente hiperbólica, os primeiros termos da função erro. Tá. Vamos pensar no erro relativo, associado à diferença dessas funções, quando eu boto ali o ponto de referência, o x0, no valor de 0,1. Então, ó, erro relativo. Se eu escolho um termo, 2 termos, 3 termos, aí olha o detalhe aqui, ó, número de termos, 1. Então, só vou pegar esses primeiros termos aqui. Grau da aproximação, 1, porque o polinômio é de primeiro grau. Grau da aproximação. Qual o erro relativo entre o resultado das expressões? 10 a menos 3. Se eu pegar 2 termos agora, qual o grau da aproximação? Terceiro grau. Então, 10 a menos 5 é relativo. E aí vai aumentando. Tá? Para a gente ver o efeito do aumento do número de termos sobre o erro relativo dessa aproximação das 2 funções. Tá. E tem também os erros de discretização, que eles estão associados à distância em relação ao ponto de referência para a nossa série de Taylor.
Tá? Então, quanto maior o ΔX, maior o erro de discretização. Quando a gente falar no cálculo de derivadas por diferenças finitas, esse ΔX vai ser o tamanho do passo. Ele vai fazer todo sentido aí esse erro. Então, por exemplo, quando eu falo aí da função exponencial e uso como x0 de referência, x igual a 0. Pegar 4 termos, n igual a 4. Então, olha como é que, em função da distância até o ponto zero, o meu erro relativo vai aumentando. Se eu estou bem perto, o erro relativo é de 10 a menos 14. Já estou um pouquinho mais distante, 10 a menos 10. Quando eu faço aproximo a função exponencial pela sua série de Taylor, com 4 termos, para x igual a 1, o erro já vai para 10 a menos 2. Então, o erro de discretização está associado à distância em relação ao ponto de referência na hora de calcular a série de Taylor. Tá? Então, truncamento, discretização, arredondamento, várias possibilidades de geração de erro. Tá? Então, algumas observações. O aumento do número de termos das expansões não reduz o erro relativo para um valor menor do que a precisão de máquina. Então, não adianta a gente pegar a série de Taylor com 1000 termos. Tá, tudo bem, mas aí o milésimo termo, ele está calculando 10 elevado a menos 4.900 e blá, blá, blá. Eu não consigo representar isso. Tá, então, não é pelo aumento do número de termos que a gente resolve o problema. O limite da representação de máquina é o que dá para fazer. Ou seja, não faça cálculos desnecessários. E alta precisão não é o mesmo que alta ordem de precisão. Tá? Então, quando a gente fala de precisão, alta precisão, a gente está comparando os valores de fato. Mas a alta ordem de precisão, a ordem está associado ao grau ou ao número de termos da expansão em série de Taylor, sem preocupar com o valor objetivo. Tá? Então, a sua expressão é de terceira ordem, independente da precisão absoluta que vai ter o resultado. Tá? Então, uma coisa é o mecanismo, a expressão matemática, outra coisa é o valor. Uma coisa é alta precisão, outra coisa é alta ordem de precisão. Categorias diferentes. Beleza. Então, propagação de erros também, só para a gente dar uma rápida passagem sobre isso. Então, o erro da operação de adição. Imaginem que A asterisco e B asterisco são valores aproximados, ou seja, o valor exato com erro. Então, quando eu quebro, valor exato com erro para os termos, eu concluo que o erro da soma é a soma dos erros. Isso é fácil. Da mesma forma, o erro da subtração vai ser a subtração dos erros. O problema se dá na multiplicação, que aí olha o que a gente tem. A asterisco e B asterisco, são os números com erro. Então, exato mais erro. Na multiplicação eu tenho AB, exato, A vezes o erro de B, B vezes o erro de A e um troço muito pequeno aqui, que é quase zero, que é o erro de A e B multiplicados. Então, o erro do produto, A vezes erro de B, mais B vezes erro de A. Ora, diferente da adição e da subtração, o que o erro da multiplicação nos diz? Olhando essas expressões, vocês conseguem concluir uma diferença drástica entre o erro da adição e subtração com o erro da multiplicação, em relação ao erro da multiplicação? Não, não sei quem são os valores, não sei o tamanho do erro. E aí? Vamos olhar friamente as expressões. O erro da soma,
é a soma dos erros. O erro da multiplicação é o valor exato de A vezes o erro de B, o valor exato de B vezes o erro de A. Ou seja, o erro da multiplicação depende da magnitude dos valores exatos. Que a gente não tem lá na adição e subtração. São erros, são independentes. Somei, beleza, somou os erros. Aqui não. O tamanho do número impacta o erro da multiplicação. São propagações de erro diferentes. E da mesma forma a divisão. Que olha a ideia. A gente pega A asterisco e B asterisco, ou seja, os valores com erro. Expando aqui. Aqui a gente faz um mandrake de pegar a expressão em série de Taylor dessa 1 sobre isso aqui, aparece aqui do lado. Jogo fora os termos de ordem superior, que são muito pequenininhos, não impactam tanto o erro. E a gente chega numa expressão, fazendo ali as manipulações e tal, que o erro da divisão é A sobre B, mais erro de A sobre B, menos A vezes erro de B sobre B ao quadrado. Ou seja, também depende da magnitude dos valores. Em suma, cada operação tem um erro inerente próprio. O erro depende da operação que eu estou fazendo. E mais, todas têm erro. Erro que pode ser relacionado à representação numérica, principalmente, né? Ou à imprecisão dos valores a priori. Então, qual a ideia? Se eu sei que a própria operação matemática produz erro, busquemos fazer o menor número de operações matemáticas. Quando a gente produz um código computacional, beleza, está funcionando, é o primeiro desejo, né, que o troço funcione. Qual a próxima etapa? Né, porque às vezes é difícil fazer funcionar. A próxima etapa é você otimizar o código. Tá, beleza, agora como é que eu faço, gero o mesmo resultado com o menor número de operações realizadas? Isso mexe em precisão numérica e eficiência computacional. Duas coisas que acabam estando em paralelo. Então, primeira etapa, fazer funcionar. Segunda etapa, diminuir a propagação de erros e aumentar a velocidade. Como é que faz isso? Diminuindo o número de operações matemáticas. O pessoal da computação vai ter isso como uma disciplina. Otimização de algoritmos. Então, eles vão pegar agora, como é que a gente faz isso da forma mais compacta possível? Tá? E as funções que a gente tem pré-programadas no MATLAB, que são, na sua maioria, funções que usam algoritmos consagrados, já levam isso em conta. Existe uma bibliografia, eu vou passar para vocês, colocar lá no nosso Teams, chamado Numerical Recipes, receitas numéricas. É como se você pegasse lá um livro do programa lá Mais Você, da Ana Maria Braga, com as melhores receitas ali do ano. Só que são as melhores receitas numéricas. Como é que eu calculo a integral numericamente? Usando o algoritmo de regra de Simpson. Sei lá, um exemplo. Beleza, você entendeu o algoritmo, você vai programar lá para ele funcionar direitinho, regra de Simpson. Mas qual a melhor forma de programar esse algoritmo? Está lá no Numerical Recipes. As formas mais eficientes de fazer aquela... como é que eu inverto uma matriz? Um troço enjoado de fazer. Tem lá a forma mais eficiente de se fazer isso. E aí, essa publicação, até os anos 2000, por aí, ela era tão importante que o pessoal tem. Se vocês forem na sala do Itamar, ele tem o livro, Numerical Recipes. Ninguém mais nem fala disso, ninguém compra mais Numerical Recipes, mas ele existe. E aí tinha Numerical Recipes para C, Numerical Recipes para Fortran,
para as linguagens especificamente, que aí era a melhor coisa. O cara precisava fazer aquilo, simplesmente copiava o código e aplicava lá no problema dele. Tá? Então, vou deixar isso também disponível para vocês. E aí, fechando a nossa conversa de hoje, o último elemento, que diz respeito aí à apresentação de erros. Algo que a gente pensou, né, nessa questão dos erros, apareceu ali 10 a menos 14, 10 a menos 2, 10 a menos... São coisas que eu não consigo visualizar. Imagina, você bota ali no Excel, tu vai fazer um gráfico de 0 a 10, de 0 a 10. Aí o tamanho do seu erro é 10 a menos 14. Vai ficar no zero. Não vou ver isso. Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com erro, é importante a gente usar isso que a gente chama de escala logarítmica. Se a gente vai colocar um dos eixos, ou os dois, se for o caso, sei lá, tem que testar, tem que ver o que é a melhor representação, uma escala log. Ou seja, que cada intervalo, igualzinho, eu ando uma potência de 10. Vocês já lidaram com algum gráfico em escala log alguma vez? Já viram? Então, ao invés de andar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100, 1000, 10.000, então, o que a gente chama de uma década, esses intervalos. E aí, com isso, eu vejo as escalas, né, nas potências de 10, e tudo fica muito mais visual. Então, só um exemplo aqui para ilustrar. Aquela função lá que a gente apresentou lá atrás, da exponencial, que a gente calculou o erro de truncamento e tal, em função do ΔX. Olha como é que ficaria o erro aqui, em função da distância do ponto ao ponto x igual a 0 ali de referência. Primeiro que aqui ficou tudo embolado, e aqui está todo mundo no eixo x e um outro longe pra caramba. Isso é escala linear. Cada intervalo tem tamanho do valor ali certinho, meço na régua. Se eu migro para a escala logarítmica, na escala log, o erro cresce linearmente. Muito mais visualizável. Eu consigo dizer, olha, quando o ΔX for 10 a menos 3, o erro é da ordem de 10 a menos 10. Quando o ΔX for da ordem de 10 a menos 1, o erro é da ordem de 10 a menos 4. Você não consegue dizer isso com esse primeiro gráfico. Então, fiquem ligados nas formas de apresentar os resultados, e aí a dica prática, né? Quando a gente tem escalas de ordem de grandeza diferentes, muitas vezes a gente vai precisar desse tipo de representação, né? Uma regra prática é, quando a gente tem mais do que 3 ordens de grandeza, a gente precisa apelar para a representação escala log. Isso tudo a gente vai fazer, a gente vai ver, vai testar, treinar, avaliar ao longo do curso. Mas essa conversa é importante para a gente se organizar assim, em termos de raciocínio para o que a gente vai fazer ao longo do ano. Tá? Então, essas aulas 1 e 2, a aula 1 é uma coisa um pouco mais teórica, conceitual, e aqui um pouco mais prática, de algo que a gente vai usar o ano todo. O ano todo. Muitos trabalhos que a gente vai fazer vai ser analise o processo de geração de erro, teste, avalie isso, aquilo, outro e tal. Erro. Né? Então, aqui a gente vai ter vontade de errar, porque justamente vai ter o fenômeno interessante ali para a gente analisar. É isso. Bom, então, assim, de alguma maneira, isso já nos habilita a botar a mão na massa, para não ficar só nesse conversar aqui. Vou encerrar a gravação.